Descobri a traição do meu pai e acabei virando a culpada. Gente, é uma história pior que a outra. Esse é o nosso relato de hoje. Se você também quer o seu relato contado por mim, basta clicar no link na bio, que lá vai ter todo um formulário para você preencher e contar a sua história nos mínimos detalhes. E aí eu vou ler o seu relato nas minhas redes sociais. Então vamos para o nosso relato de hoje. Descobri a traição do meu pai e acabei virando a culpada. Oi, Amanda, pode me chamar de Juliana, mas esse não é meu nome verdadeiro. Essa história aconteceu há cerca de 15 anos e, mesmo depois de todo esse tempo, ainda é algo que me machuca quando eu me lembro. Na época, meu irmão precisou fazer uma cirurgia muito delicada na coluna. Minha mãe praticamente passou a viver entre hospitais, consultas e exames, sempre acompanhando ele. Foi um período muito difícil para toda a nossa família. A cirurgia deu certo, mas ele ainda precisou ficar um tempo internado, né, por alguns dias ali para se recuperar. Enquanto isso, ficávamos apenas eu e meu pai em casa. Naquela época, a internet era bem diferente de hoje. Não existia o WhatsApp, ninguém passava o dia inteiro no celular e boa parte das conversas acontecia pelo MSN. Ai, gente, eu sinto falta dessa época, era tão bom. Nossa internet ainda era discada. Nossa, internet discada. Nossa internet ainda era discada e durante a semana só podia ser usada depois da meia-noite. E, como o computador ficava no quarto dos meus pais, eu quase sempre esperava o final de semana para entrar. Foi justamente em um sábado que tudo aconteceu. Eu queria mostrar para uma amiga uma conversa que eu tinha tido com um menino que eu gostava na época. Entrei no computador, abri a pasta onde a MSN salvava os históricos. Nossa, gente, tinha histórico de conversa. Esse relato tá me dando uma nostalgia. Tinha uma pastinha, lembra que ficava o histórico das conversas? Enfim, abri a pasta onde a MSN salvava os históricos das conversas e comecei a procurar o que queria mostrar para minha amiga. Só que enquanto procurava, encontrei alguns endereços de e-mail que eu não reconhecia. Por curiosidade, cliquei em um deles. E foi aí que meu mundo virou de cabeça para baixo. As conversas da Amanda eram do meu pai. E não era apenas uma mulher, eram três. Eu lembro de ficar olhando para a tela sem acreditar no que estava lendo. Eram conversas cheias de flirts, mensagens carinhosas e combinações de encontros. Naquele momento eu comecei a chorar. Eu pensava na minha mãe, que estava no hospital cuidando do meu irmão, vivendo um dos momentos mais difíceis da vida dela, enquanto meu pai fazia aquilo pelas costas dela. Gente, começou uma chuva aqui agora, espero que não atrapalhe o áudio. Eu me senti completamente perdida, não sabia o que fazer. Por um momento, pensei em contar imediatamente, mas meu irmão ainda estava internado e eu não queria jogar mais um problema, né, para cima da minha mãe naquele momento. Então eu resolvi esperar. Alguns dias depois, quando meu irmão já estava melhor e eu percebi que estávamos apenas eu e a minha mãe em casa, resolvi mostrar tudo para ela. Eu abri o computador e mostrei as conversas. Eu nunca vou esquecer a expressão dela. Ela ficou devastada. Ai, que dó. As conversas não eram a única prova. Quando começou a olhar as contas de telefone, ela percebeu várias ligações para aquelas mulheres e algumas ligações duravam 20, 30 minutos. Minha mãe ficou sem chão. Eu tentei apoiar ela da forma que consegui, mas eu fiz um pedido. Eu pedi para ela não contar que tinha sido eu quem descobriu tudo. Eu não queria me envolver diretamente naquela situação. Então ela concordou e disse que ia falar ali que descobriu tudo sozinha. Eu achei, Amanda, que o pior já tinha passado, mas eu estava muito enganada. Alguns dias depois, aconteceu algo que me marcou para o resto da minha vida. Eu estava dormindo quando fui acordada de forma brusca pelo meu pai. Ele gritava, ele me xingava, dizia que a culpa era tudo minha. Eu acordei sem entender o que estava acontecendo. Minha mãe tentava segurar ele enquanto ele me acusava de ter inventado toda aquela história. Naquela noite eu ouvi coisas que nunca imaginei ouvir de um pai. E aí ela escreveu, né, as coisas que ele chamou ela, mas eu não vou ler aqui. É mais pesado, gente. Disse que eu tinha armado tudo porque eu queria atenção. Segundo ele, Amanda, eu estava com ciúmes porque naquele momento todas as atenções da família estavam voltadas para o meu irmão. E para chamar atenção para mim, eu teria criado toda aquela situação. Ai, gente, eu fiquei em choque, paralisada, sem conseguir reagir, eu imagino.
Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Tentei me defender, perguntei sobre as ligações, perguntei sobre as conversas, mas ele insistia que eu poderia ter forjado tudo. Foi uma das piores noites da minha vida. Eu não consegui dormir e no dia seguinte o clima dentro de casa era insuportável. Mas o que mais me machucou aconteceu aos poucos. Minha mãe, ela começou a me tratar de forma diferente. Ela começou a ficar mais fria, mais distante. Com o tempo, eu percebi que ela tinha escolhido acreditar nele. Hoje, olhando para trás, eu acho que foi mais fácil acreditar. Eu acho que para ela foi mais fácil acreditar que eu tinha inventado tudo do que aceitar a realidade da traição. Aos poucos eu fui sendo excluída. Enquanto isso, meu pai fazia de tudo para agradar minha mãe. Pintou a casa, trocou de carro, passou a fazer várias coisas que ela sempre quis. E de alguma forma, tudo voltou ao normal para eles, menos para mim. Eu nunca recebi um pedido de desculpas, nem da minha mãe, nem do meu pai. E hoje já se passaram cerca de 15 anos. Meu pai, ele tenta compensar financeiramente tudo o que aconteceu, sempre que pode me ajuda de alguma forma, mas a verdade é que eu nunca quis dinheiro. O que eu queria era ouvir um simples pedido de desculpas. Queria que ele reconhecesse o que ele fez. Queria que ele admitisse o quanto me machucou, mas isso nunca aconteceu. Por isso, até hoje eu guardo uma mágoa muito grande dessa história, e às vezes eu me pergunto: sou errada por ainda sentir ressentimento do meu pai depois de todos esses anos? Gente, terminando de ler esse relato, meus pais, desde que eu sou muito nova, eles me falam assim, ó, não se intrometa no relacionamento das outras pessoas. Pode ser parente, pode ser melhor amiga, não se intrometa, não conte uma traição. Meus pais sempre me ensinaram isso. E ao longo da vida eu já ouvi tanta história, gente, mas tanta história de a pessoa descobre a traição, aí vê, tem prova, viu, enfim, vai lá, vai contar pra pessoa, aí o casal briga e tal, daí o casal se resolve e você sai como errada. Gente, tem muita história dessa, da pessoa contar uma traição e ainda sair como errada. Aí assim, gente, eu jamais contaria uma traição, eu posso ter visto, eu posso ter prova, mas eu não vou ser a pessoa que vou chegar e vou contar, porque eu tenho certeza que depois vai sobrar pra mim. Entende? Então esse relato pra mim é uma lição. Não se intrometa na vida do casal, porque senão você sai como errada. E é isso, gente. A história é muito triste, o relato é muito injusto, mas temos essa lição aí. Pelo menos eu acho que foi essa lição que me passou. E até o próximo relato. Um beijo.